Olá, precisa buscar um empréstimo para sua empresa? Quer saber quais são as opções e como começar? Vamos lá que eu vou te explicar tudo isso. Fala empresário, fala empresária, aqui é Augusto Avelar, seu especialista em gestão. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o cenário atual. Nós vamos falar sobre opções de empréstimos. A gente sabe que o cenário não é favorável para ninguém, as empresas enfrentam grandes dificuldades e ainda mais o pequeno empresário, que é o segmento que é maior responsável aí pelos empregos no nosso país. Então é fundamental que tenha todo o apoio possível, né, para esse tipo de empresário, para que ele possa passar por esse período de crise. E o objetivo aqui hoje é apresentar para vocês de uma forma muito fácil, rápida e simples, algumas opções de crédito que estão sendo ofertadas no mercado aí para esse tipo de empresa, ou seja, para as pequenas, médias empresas, até microempresas em alguns casos. E eu vou apresentar aqui para vocês 3 opções, ok? É importante ficar nesse vídeo até o final, porque lá eu vou dar mais algumas informações e eu vou dar um presente para vocês. Tem um trabalho que eu desenvolvi, uma ferramenta que vai te ajudar a fazer uma análise das opções, fazer simulações e com isso você ter condições de saber se a sua empresa está preparada e se você consegue, né, com base no seu fluxo de caixa, nas suas entradas, nas suas saídas, as obrigações que já existem dentro da empresa, se você consegue arcar, né, honrar com o compromisso de um empréstimo ou não, ok? Então, como é que vai ser esse vídeo? Primeiro eu vou explicar para vocês as opções de crédito, quais são as alternativas que tem, são 3, como eu falei, e vou falar também, vou passar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Então nós vamos alternar aqui entre a tela da câmera aqui e a tela do computador, tá? Além disso, ao final do vídeo eu vou dar dicas do que fazer, né, do que pensar, qual tipo de planejamento, o que é importante que o pequeno empresário analise e como ele deve se comportar para conseguir obter aí, um crédito, né, para que ele possa fazer isso da melhor forma possível para o seu negócio. Então, é importante nesse momento falar, não poderia deixar de falar, né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, se esse conteúdo desde o início você já percebe que vai gerar valor para você, já clica lá no joinha, clica lá no sininho para ativar as notificações para você receber os nossos conteúdos, que são conteúdos de valor, né, nos mesmos moldes desse daqui, para que você tenha aí informações para poder melhorar a gestão da sua empresa e também para poder te ajudar a passar nesse cenário aí de crise, tá bom? Então vamos lá, se você está vendo isso no Instagram ou em outra plataforma, clica lá para se inscrever, para seguir, que é importante para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Então vamos lá, quais são as opções que nós vamos falar aqui de crédito, tá? Como eu disse, são 3 opções. Eu vou falar do Pronamp, vou falar que é uma linha de crédito que está sendo oferecida aí com apoio da Caixa Econômica Federal. Vou falar do FAMP, que também é uma sistemática parecida com a do Pronamp, mas que vem com o apoio do Sebrae. E eu vou falar do crédito para pequenas empresas que vem através do BNDES. Tá bom? Então vamos lá, vou começar com o Pronamp. O que é o Pronamp? Tá? É um sistema em que a Caixa Econômica disponibilizou recursos financeiros para ajudar o pequeno empresário a ter acesso a crédito. O que significa isso? Quando a gente vai fazer uma operação de crédito, a gente vai em um banco, certo? Uma instituição financeira, e aí esse banco faz toda uma análise do perfil da empresa, pede lá várias informações e fala, com base no seu perfil, no seu faturamento, no seu histórico, no segmento em que você atua, no tipo de produto que você comercializa, né? Pode ser produto ou serviço, ele te disponibiliza um crédito. E para você receber esse crédito, você tem que dar para o banco algumas garantias de que você vai conseguir arcar com esse compromisso, né? Então, o que é o Pronamp? De uma forma bem simples e direta, tá? E aí aqui eu já peço
a compreensão, vamos dizer assim, das pessoas que têm um conhecimento mais técnico, mais aprofundado, que o objetivo desse vídeo é ser simples, é de dar informação para um empresário que, no meio desse cenário todo, precisa conduzir a operação da sua empresa e ainda buscar alternativas para poder garantir que ele vai conseguir passar por essa crise. Então, esse vídeo aqui é para ser muito simples, né? Para dar instrução, dar informações para as pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender a parte técnica do negócio. Então eu vou utilizar alguns conceitos, algumas palavras bem simples, fazer algumas analogias bem simples com esse objetivo, tá? Logicamente respeitando a qualidade da informação e também a questão técnica, sem deixar de passar nenhum detalhe, mas de uma forma simples, tá? Então, basicamente, o que é o Pronampe? Ele é uma fonte garantidora que está sendo ofertada para os pequenos empresários para que eles utilizem quando forem a um banco pedir um empréstimo. Então, o que significa isso? A Caixa Econômica disponibilizou uma quantidade de dinheiro para servir como garantia. Ela está disponibilizando para o empresário acesso à garantia no momento de crise em que o empresário tem que ir no banco. Então, ou seja, o dinheiro que está sendo disponibilizado não é para o empréstimo, é para ser utilizado como garantia. Então você vai numa instituição financeira, ela vai utilizar dos recursos dela, então, ou seja, o banco tem o dinheiro, ele vai te oferecer uma linha de crédito e vai utilizar o Pronampe como garantia, certo? Então, basicamente é isso. O pequeno empresário com isso consegue ter acesso, porque na situação atual seria muito difícil ter condições de chegar num banco e falar o seguinte, ó, preciso de um empréstimo e está aqui todas as garantias possíveis e imagináveis que geralmente, né, no cenário de normalidade, o banco pede. Atualmente isso não vai ser possível. Então, o Pronampe basicamente é uma forma de dar condições ao pequeno empresário de conseguir acesso a crédito. Isso é muito importante porque às vezes o pequeno empresário pensa o seguinte: eu não vou no banco, eu sou pequenininho, minha empresa aqui, eu tenho, sei lá, 2, 3 funcionários, eu faturo, sei lá, 50 mil reais por mês, o banco não vai nem olhar para mim. A ideia é que com essa fonte garantidora, os bancos possam disponibilizar crédito para esse tipo de empresa, tá? O caso específico do Pronampe, ele atende a quê? Ele atende às pequenas e médias empresas, ok? Aliás, micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, tá bom? Ele não atende o MEI, ele não está focado no MEI, tá? Ele não tem recurso disponível para MEI. Então, basicamente é isso. Eu tenho aqui no computador os detalhes, eu vou dando uma olhada aqui para poder passar para vocês, tá? Então, o Pronampe, ele está regulamentado pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, para quem gosta desse tipo de informação, e ele está direcionado às micro e pequenas empresas. E o que é uma micro e pequena empresa? É o que está descrito na Lei Complementar 123 de 2016. Mas basicamente são as microempresas que têm o faturamento bruto, que significa sem retirar os impostos, de até 360 mil reais por ano, tá? E uma pequena empresa tem um faturamento bruto, também sem retirar os impostos, que varia de 360 mil a 4 milhões e 800 mil reais por ano. Então vocês veem aí que é uma gama grande de pequenas empresas, né? De micro e pequenas empresas, tá? Para que pode ser utilizado o Pronampe, né? Com qual finalidade? Ou seja, o pequeno empresário pode ir lá no banco, pedir um empréstimo para usar para quê? Ele pode pedir para investimento, então, ou seja, quer fazer uma melhoria nas máquinas da sua empresa, quer fazer uma melhoria na infraestrutura, né, da sua empresa, uma reforma, uma coisa do tipo, pode ser utilizado. E pode ser utilizado para capital de giro também,
pagamento de salários, pagamento de conta de luz, de água, aluguel e por aí vai. Então não tem uma destinação específica. Inclusive pode até ser um misto. O pequeno empresário pode falar que ele precisa de um determinado valor para investimento e um determinado valor para capital de giro, tá? Quais são os critérios do Pronamp, as condições? O prazo máximo é de 36 meses para pagamento. Então você vai lá no banco, vai pedir um valor e vai ter 36 meses para pagar, até 36 meses, com uma carência de até 8 meses. Então, ou seja, você pode ficar 8 meses pagando somente os juros, por exemplo, e depois, no 9º mês, você começa a pagar o valor principal. E aí você vai dividir então. Então, se você tem um total de 36 meses com uma carência de 8, você vai pagar o valor do empréstimo em 28 prestações, tá bom? E qual que é o valor que pode ser pedido? Ele fica limitado a 30% do faturamento bruto de 2019. Então, se você faturou 100 mil reais, vamos colocar um número pequeno aqui para ficar fácil a conta. Você faturou 100 mil reais, 30%, 30 mil. Você pode pedir 30 mil de empréstimo no Pronamp, tá? E aí é importante o seguinte, saber o quanto o Pronamp pode ser utilizado como garantia. E aqui tem uma vantagem muito grande, que geralmente, né, pela minha experiência, não acontece. O Pronamp pode ser utilizado para 100% da garantia. Então, ou seja, o pequeno empresário não precisa ter nenhum outro tipo de garantia para apresentar para o banco, tá? Mas qual que é o ponto aqui? Quem vai fazer a análise é o banco. Então, o que vai acontecer? O pequeno empresário vai ao banco, o banco vai dar lá uma lista de informações que ele precisa apresentar e aí, com base naquilo, o banco vai fazer uma análise e falar se, na visão dele, pode ou não disponibilizar aquele crédito para o empresário. Não é a Caixa Econômica que vai falar isso, tá bom? Então é importante saber o seguinte, quais são os bancos que podem disponibilizar, né, que estão oferecendo essa linha do Pronamp aí para os micro e pequenos empresários. Eu vou deixar no final, como eu disse, eu vou deixar várias dicas e junto com o material vai ter também todos os links, né, úteis aí para que vocês possam consultar e ter essas informações de forma detalhada. Mas pela informação que eu levantei, né, na pesquisa que eu fiz, os bancos são Banco do Brasil, BDMG, a própria Caixa e o Itaú, tá? Então, se você tem relacionamento, ou seja, sua empresa já tem uma conta, já se relaciona com um desses bancos, basta você acessar, conversar com o seu gerente e dar entrada aí no processo para conseguir o recurso do Pronamp. A questão principal, um ponto que precisa ser destacado aqui é o seguinte, essa semana eu vi uma notícia falando que os recursos que o governo tinha disponibilizado, sendo direcionado para o Pronamp, já tinham sido totalmente consumidos. Então, ou seja, é muito rápido quando o governo disponibiliza, a demanda, né, os empresários estão correndo atrás muito rápido. Então, o que acontece? Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, o recurso já não esteja mais disponível. Mas é importante ficar atento porque o governo está analisando constantemente e vendo as necessidades. E as medidas, eu entendo, né, minha interpretação de tudo isso é que as medidas estão sendo tomadas mediante ao surgimento das necessidades. Então, se continuar tendo demanda, procura, pequenos empresários precisando dessa linha, eu acredito que o governo vai tomar alguma outra decisão, como já fez em outros casos, né? Então é importante ficar atento, acompanhando a disponibilidade e sempre conversando com o seu gerente. Não é porque na atualidade está sendo dito que não tem mais o recurso que você não vai procurar no banco. Mesmo assim, vai lá, conversa com o seu gerente, entende e pede ele alternativas, porque isso aí pode te ajudar muito a manter e salvar seu negócio, tá bom? Então assim, o Pronamp basicamente é isso, tá? Bem simples, são várias informações, mas
não foge muito do que a gente já tinha antigamente no cenário de normalidade, né? Eu digo assim, quando você vai buscar um crédito no cenário de normalidade, não muda muita coisa. O que acontece? Estão existindo flexibilizações, certo? Como, por exemplo, o recurso para poder servir como garantia e alguns outros critérios que vinham sendo exigidos antes não estão. O importante é o quê? É conversar com o gerente do banco e perguntar todos os detalhes para saber o que precisa e o que não tem, né? Quem que pode, as restrições que antigamente existiam, às vezes nesse momento elas não estão válidas. Então é bom conversar com o gerente. Como você negocia direto com o banco, cada banco varia. Então conversa com o seu gerente para ele poder te falar o que tinha de restrição que não tem mais. Não deixe de conversar com o gerente do banco, tá bom? Então agora nós vamos passar para o segundo ponto, que é o FAMP, que é o Fundo de Aval a Micro Pequenas Empresas, tá? O que é isso? Ele é semelhante ao PRONAMP, só que o que significa? Que o FAMP é uma fonte garantidora do recurso, do empréstimo, e ele vem do SEBRAE. O SEBRAE é a instituição que criou esse fundo, que é o FAMP, para servir como garantia para um pequeno empresário conseguir captar recurso nas instituições financeiras. Quais são os critérios do FAMP? Esse sistema ele já é mais genérico. O PRONAMP ele já tem algumas regras pré-estabelecidas. O FAMP não, ele vai direto sendo negociado com o banco. É como se você fosse no banco pegar um empréstimo normalmente e você vai utilizar o FAMP como a garantia, certo? Então o banco que vai te dar prazo, o banco que vai te dar o valor que pode, o banco que vai te falar da carência, que vai falar da taxa, um montante que você pode pegar, a finalidade do recurso, tudo isso é o banco que vai te falar. E para isso você tem que saber quais são os bancos que estão habilitados a utilizar o FAMP como uma fonte garantidora, tá? E aí mais uma vez eu digo que no final do vídeo eu vou explicar para você como você vai ter acesso a vários links úteis, certo? Que lá você vai conseguir consultar e saber quais são esses bancos, ok? Então, basicamente é isso. E a diferença do FAMP é que ele pode ser solicitado pelo MEI, pelo microempreendedor individual. Então, quem que é o MEI, né? É a empresa que fatura até R$81 mil por ano, tá? E tem até um funcionário, tá bom? No caso do PRONAMP, já não tem acesso para esse tipo de empresa, mas o FAMP pode ser utilizado como uma fonte garantidora para um MEI, tá bom? Então, basicamente é isso. O FAMP ele é bem simples, tá? E aí a gente parte agora para outra opção de crédito, que é o crédito para pequenas empresas do BNDES. Esse crédito do BNDES já é diferente do PRONAMP e do FAMP. O recurso disponibilizado é realmente para o empréstimo, então, ou seja, a instituição financeira não vai trabalhar com o recurso dela, tá? Mas como é que você faz para solicitar? Tem que ser através de uma instituição financeira cadastrada também, tá bom? O BNDES está fazendo uma divulgação muito pesada em cima dessa linha de crédito, colocando que é de uma forma muito simples. E ela é apresentada mesmo de uma forma muito simples. Mas eu acho importante aqui a gente pensar o seguinte: é um processo de captação de crédito. A gente sabe a complexidade disso, quem já tentou fazer isso sabe, quem não tentou às vezes é porque acha que é realmente difícil. Então assim, não é uma coisa tão simples no meu entendimento. Qual que é a interpretação que eu faço disso, né? Para compartilhar com vocês e talvez vocês possam utilizar essa visão na hora de fazer a sua solicitação, né?
é que eles estão tentando facilitar o processo da melhor forma possível, mas continua sendo um processo de solicitação de crédito. Então, não acho que é saudável criar a expectativa que vai ser algo extremamente fácil e rápido. Ele tem facilitadores, mas ainda assim é um processo de crédito, certo? De captação de recursos. Vai requerer análise de informação e reflexão da instituição financeira para poder falar se ela aprova ou não o crédito, do mesmo jeito, tá bom? E como é que funciona? Essa linha você vai também numa instituição financeira que é credenciada, certo? Aí você vai submeter a sua documentação, a instituição de crédito vai fazer a análise e vai dar o parecer dela para o BNDES, se é favorável ou não para disponibilizar o crédito. O BNDES afirma que essa avaliação, por exemplo, se o parecer do banco for favorável, a resposta do BNDES é muito rápida, é coisa praticamente online, certo? E aí você já fica sabendo se foi aprovado ou não. E aí como é que acontece? Uma vez que foi aprovado, no dia seguinte o BNDES disponibiliza o recurso para a instituição financeira que você foi solicitar. E aí você vai negociar o prazo com ela para poder transferir esses recursos, tá bom? Então, basicamente isso. E aí tem a questão da garantia também, tá? É necessário garantia também. Vou passar aqui desde o início, como eu falei dos outros, para quem que para que serve tudo isso, e aí nós vamos chegar na garantia. Então, para quem que é esse crédito do BNDES? Ele é para micro, pequenas e médias empresas, ok? Com faturamento de até 300 milhões por ano. Então, a diferença aqui é que ele abrange um nível de empresa maior, certo? E para que pode ser utilizado, né? O recurso que for captado do BNDES pode ser utilizado para quê? Não existe especificação. O BNDES não fala que você tem que utilizar para uma finalidade específica. Inclusive, não é preciso nem comprovar a utilização. Essa é a informação que está disponível no site deles, tá bom? E quais são os critérios, né, as condições todas lá do BNDES? Em termos de prazo, o BNDES tem um prazo máximo de até 5 anos, que já considera a carência, tá? E a carência no máximo de 2 anos. Qual que é o valor? É de até 70 milhões de reais por empresa ou grupo econômico, tá bom? Parece grande, né? E aí talvez você pode achar assim, isso aqui não é para mim, não é minha realidade. Mas ele serve para micro e pequenas empresas também. Então eles falam assim, vai até tanto. Então é de um valor mínimo ali até 70 milhões. Se não está dentro da sua realidade, ótimo. Mas pode ir lá, pode procurar, porque o valor que você precisa provavelmente está dentro dos critérios do programa, tá bom? E com relação à garantia, como é que funciona? É negociado direto com o banco. Aqui, nessa linha de crédito, não existe vinculado diretamente ou específico para essa linha de crédito um fundo garantidor, tá? Mas tem uma dica no final do vídeo também. Lembra que eu falei que eu vou dar as dicas no final do vídeo? Lá eu vou falar uma dica também no caso específico do BNDES para a questão da garantia, tá bom? Então, basicamente é isso. Essas são as 3 opções de crédito. Passei aqui de uma forma simples e objetiva para vocês. E eu vou deixar no final uma informação sobre como você faz para ter acesso a um resumo, onde eu falo, tem tudo isso escrito de uma forma bem resumida, simples para você identificar e saber se a sua empresa atende o critério e quais são as condições que você pode, né, ter aí para conseguir um crédito em alguma dessas opções que eu disse aqui, tá bom? Então eu vou disponibilizar um resumo para isso, acompanhe até o final do vídeo aí que você vai saber como que faz para ter acesso a isso, tá bom? Então, aqui se tiver alguma dúvida até esse momento, por favor coloque aqui nos comentários, eu vou responder todas.
seja com relação a alguma informação técnica, seja com relação às opções de crédito. Aproveita, porque é esse o momento que a gente pode contribuir com vocês e ajudar aí a buscar uma alternativa, né? Chegar a uma alternativa para ajudar a sua empresa. Então, se tiver dúvida, basta colocar aí no comentário que a gente vai respondendo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal no YouTube. Se você está vendo em outra plataforma, siga o nosso perfil. Clique no botão de gostei se esse conteúdo já te agregou algum valor. E no caso do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar para a ferramenta. Então, esse presente que eu falei para vocês, que eu acho que é o ponto mais importante aqui agora. Você sabendo quais são as opções de crédito, o que você tem que pensar? Eu tenho que saber se a minha empresa dá conta de arcar com o empréstimo. Ou seja, né, se eu buscar um empréstimo, se eu conseguir um empréstimo, vai ser bom ou ruim para o meu negócio? É a melhor alternativa agora, é a melhor estratégia ou não? Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, porque você tem que pensar em algumas variáveis e principalmente é uma questão de análise de longo prazo, né? Nós estamos falando aqui de, por exemplo, no caso do BNDES, prazo máximo de 5 anos. Então, como é que você faz para analisar se você contrair um empréstimo de 5 anos? Como que você faz para analisar se você vai dar conta de arcar com isso e se isso vai ser bom ou não para a sua empresa? Para isso, como eu disse, eu desenvolvi uma ferramenta, uma planilha, que vai te dar as condições de você avaliar duas coisas. Primeiro, quais são as informações, né, do crédito que está sendo ofertado, valores de juros, quais são os valores das parcelas, como que você vai amortizando isso, como que fica a questão do prazo, taxa. Então você consegue simular, uma vez que você vai ter que negociar isso com o banco. Então, ou seja, o banco vai te ofertar, vai falar, te ofereço esse valor, nesse prazo, com essa carência, com essa taxa. E aí você vai ter que olhar para aquilo e entender se isso é bom ou ruim. Então você tem que simular ao longo do tempo, que é a principal variável aí. Você tem que entender o impacto disso ao longo do tempo. E essa planilha vai te possibilitar fazer isso, de forma que você possa voltar para o banco e, né, tentar condições melhores ou apresentar uma contraproposta, algo desse tipo, tá bom? A planilha ela vai te dar duas formas de você analisar, né? A gente tem aí alguns sistemas atuais utilizados pelos bancos para poder aplicar a amortização e os juros, então, ou seja, a amortização, pagamento do valor que você está buscando de empréstimo, e em cima desse valor vão incorrer juros. Então, eu vou apresentar aqui para vocês nessa planilha duas formas, duas alternativas que geralmente você pode escolher no banco: o sistema de amortização, que é o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, e o sistema Price, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a planilha, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí, a partir de agora, nós vamos aqui para a tela do computador para que vocês possam ver essa planilha e entender como é que funciona a ferramenta para aplicar aí na sua empresa. Então, pessoal, agora nós vamos olhar aqui a planilha, tá? Então, essa aqui é uma interface inicial. Preparei de uma forma que seja fácil para vocês navegarem, né? Então, aqui tem uma instrução básica, um processo, a sequência do que você tem que fazer. Então, são 6 passos aí para você utilizar a ferramenta. E aqui tem uns botões aqui para você navegar nas abas da planilha, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui dentro também o link para esse vídeo. Então, está utilizando a planilha, teve alguma dúvida? Recorre aqui, volta lá no vídeo, para no ponto de dúvida que estou esclarecendo, né, como é que funciona, e aí você consegue utilizar direitinho, tá bom? Tem aqui também o link para o nosso site. Lá também tem um e-book, como aplicar gestão em pequenas empresas. Pode ser muito importante para você. Mais um presente aí, vamos dizer assim, um conteúdo
elaborado aí com alguns anos de experiência de como fazer gestão. Então, se você achar interessante, entra lá, baixa o e-book, que você vai ter mais dicas ainda para melhorar seu negócio, tá bom? Então vamos lá, vamos passar os passos aqui, né, o processo, e aí depois eu vou mostrando como que funciona cada um. Primeiro passo é cadastrar as informações do empréstimo. Então, ou seja, você já tem que ter recebido do banco as informações básicas aí das condições do empréstimo. Na linha do Pronamp e do FAMP, você negocia direto com o banco, então ele vai te dar aí as condições, você pega para colocar aqui nesse cadastro, tá bom? Depois, uma vez que você já colocou essas informações do empréstimo, você vai checar as informações da planilha saque, então, ou seja, você vai ver qual o resultado desse empréstimo, como fica esse empréstimo ao longo do tempo, com os critérios que o banco te passou no sistema saque. E em terceiro, você vai ver isso no sistema price. Então, você já vai fazer uma análise crítica, você já vai ter condições de analisar quais dos dois sistemas é melhor e também consegue ver, levantar informações para você negociar com o banco, tá? Em quarto passo, cadastrar as informações do fluxo de caixa. Eu não falei antes, eu tinha falado que são 2 pontos, né, da planilha, falei da questão das condições do empréstimo. O segundo ponto é fluxo de caixa, que é onde realmente você vai saber se a sua empresa tem condições ou não de contrair esse empréstimo, né? De você ir lá no banco e pegar esse empréstimo. Então, o quarto passo é cadastrar as informações do fluxo de caixa. Isso significa que você vai ter que levantar algumas informações, alguns critérios bem simples, tá? Nada complexo, você provavelmente já tem algo nessa linha, já tem conhecimento sobre isso. Mas aí eu vou te mostrar como você coloca aqui dentro da planilha. Em quinto, vai checar as informações na planilha do fluxo de caixa para ver se preencheu tudo certinho. E finalmente o sexto passo é fazer a análise comparativa. Você vai conseguir ver de uma forma resumida, comparando as condições do empréstimo no sistema saque e no sistema price e os impactos desses dois sistemas também no seu fluxo de caixa. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, cadastrar. Como é que faz para cadastrar? Você vai vir aqui e vai colocar nessa primeira tabelinha as informações sobre o empréstimo. Qual que é o valor, qual que é o prazo, qual que é a carência do empréstimo, né, a carência do valor principal e qual que é a taxa de juros. A taxa de juros mensal. É importante você pedir para o banco, para o seu gerente do banco, falar assim, eu preciso da taxa de juros mensal. Ele provavelmente vai te dar a taxa anualizada. Você pede para ele te informar a mensal. A gente poderia até fazer a conta, mas eu acho melhor você pedir para ele, porque aí fica registrado, né? Você tem o compromisso dele que aquela ali é a taxa mensal, tá bom? E essa última célula aqui, em caso de você conseguir negociar com o banco, carência para pagamento dos juros, certo? Então, essa carência que está aqui em cima é a carência do empréstimo, do principal, então, ou seja, dos 30 mil no caso aqui. E essa carência dos juros é se você consegue um prazo para começar a pagar os juros. Se você não tiver carência dos juros, basta vir aqui e colocar 0, ok? Aí não vai ser considerado, mas se tiver, você já coloca quanto tempo você tem de carência para começar a pagar os juros. Pode até ser, quem sabe, você consiga uma carência para os juros igual à carência do empréstimo. Aí no caso aqui desse exemplo seria 8, certo? 8 meses aí, tá bom? Vou voltar aqui e deixar o que estava o 2 antes para vocês poderem ver lá na frente. Então, basicamente as informações do empréstimo são essas, tá vendo? Bem simples, tá? E aí a gente volta aqui e vamos analisar a tabela, né, do sistema saque. Então aqui você vai ter os períodos, então a gente falou lá, né? Se a gente voltar aqui no cadastro, a gente falou que são 36 meses, né? Então, tenho aqui 36 meses, certo? Se eu colocar aqui no cadastro 120 meses, lá na tabela saque, ele vai jogar automaticamente para 120 meses, tá bom? Então, você consegue fazer uma simulação aí até 120 meses no caso dessa planilha aqui.
Vamos voltar lá para o 36. Então você vai ter os períodos, você vai ter o valor da parcela. No período 0 é quando você pega o empréstimo, então você não tem parcela. Você vai ter a amortização, que é como você paga o valor principal do empréstimo, né? E vai ter os juros que você vai pagar ao longo do tempo aí, em função do empréstimo. E à medida que vai passando os períodos, você tem o saldo devedor, você vai identificando o saldo devedor. Isso aqui é importante porque em algum momento você pode entender que você tem uma fonte de recurso, você tem uma previsão de uma entrada de recurso que te permite quitar um empréstimo. Então, ou seja, você volta à operação da sua empresa à normalidade sem ter dívida. Então, aqui é importante você olhar e considerar essa variável na hora de falar assim, posso pegar realmente esse empréstimo para a minha empresa, tá? E o que é o sistema SAC, então? É o sistema de amortização constante, o que significa que o valor amortizado ele é constante. Então, a gente não tinha lá carência de 8 meses, então começa aqui, né, no 1 ao 8 eu não amortizo nada e a partir do 9º mês eu começo a amortizar o valor principal e eu divido o valor do empréstimo no número de períodos que eu tenho. Então, aqui no nosso caso, a gente tem, vamos voltar aqui no cadastro, a gente tem 36 meses com carência de 8, certo? Então, 36 menos 8 vai dar 28. Então, eu simplesmente pego 30 mil e divido por 28, que vai dar esse valor aqui de R$ 1.086,48, tá? Os juros variam de acordo com o saldo devedor, tá? Lá no cadastro, eu não tinha colocado aqui no exemplo, então, que eu tenho uma carência de 2 meses para os juros. Então, aqui, você está vendo, no primeiro mês eu não pago juros, no segundo mês eu não pago juros, e o saldo devedor, que é com relação ao empréstimo que você pegou, começou com 30 mil, mas como você não pagou juros, ele vai somando aqui, certo? E aí você vai pagando os juros em cima desse valor, desse saldo, porque você não amortizou. Você não amortizou nada ainda, né? Então, quando que começa a amortização? Começa a partir do ponto que você paga efetivamente uma parcela referente ao valor principal. E aí o saldo devedor começa a diminuir, tá bom? Então, recapitulando, sistema de amortização constante. O valor amortizado é igual em todas as parcelas e os juros é com base no saldo devedor. Você tem aqui um resuminho falando qual que é o valor total das parcelas, né? Quanto que você está pagando totalmente, qual que é o valor total amortizado, então, ou seja, você teve ali 2 meses em que você não pagou os juros, por isso que tem aqui mais de 30 mil, e qual que é o valor total dos juros. Então, você tem essa visão. Para facilitar ainda mais, eu coloquei aqui um gráfico para você ver o movimento das principais variáveis. Então, para as pessoas aí que conseguem entender de uma forma mais visual, o saldo devedor está na barra verde, você vê que ele vai aumentando aqui um pouquinho, é irrisório, mas ele aumenta. A linha azul é a parte da amortização, sistema de amortização constante, então é um valor único ao longo de todos os períodos. E os juros, você vai vendo que ele vai diminuindo à medida que o saldo devedor diminui, tá? Então, esse é o sistema SAC. Vamos para o sistema Price. O que é o sistema Price? Você vai, a diferença é que o valor amortizado não é constante, certo? Você tem também o mesmo período, a lógica é a mesma, você tem os períodos, tem o valor total da parcela, a amortização, os juros e o saldo devedor. E como é que funciona? Você tem um cálculo definido do valor da parcela com base nas informações do empréstimo, certo? Isso é uma fórmula do Excel, tá? Essa fórmula aqui, ó, PGTO, então você não precisa preocupar com isso. O primeiro ponto aqui no sistema Price é que você primeiro define o valor da parcela e depois calcula os juros. A diferença entre os dois, então, ou seja, a parcela menos os juros é o valor que está sendo amortizado, tá?
No sistema saque, como é que é? Você calcula o valor a ser amortizado, aplica os juros, aplica os juros no saldo devedor, então soma a amortização mais os juros e dá o valor da parcela. No Price, você define a parcela, calcula os juros e o valor da parcela menos os juros é o valor que está sendo amortizado. Tá bom? Então, a lógica é a mesma em termos de prazo, em termos de carência, de tudo. E aqui também tem os mesmos valores, certo? Você vê que muda um pouco aqui os valores do sistema Price para o saque. E você vê que o comportamento aqui na linha azul, que é da amortização, ele muda também. A amortização vai aumentando. Por quê? Porque você vai pagando os juros, o valor da parcela é fixo, certo? Você vai amortizando o saldo devedor, os juros diminuem, consequentemente você amortiza mais. Então esse é o movimento gráfico aí do sistema Price, beleza? Então vamos voltar lá na navegação, né? Clique aqui no botão voltar e a gente passou pelo passo 1, 2 e 3. O que tem que ser feito agora? O passo 4, que é cadastrar as informações do fluxo de caixa. Então, eu vou lá no cadastro de novo e aqui nessa segunda tabelinha tem informações do fluxo de caixa. É aqui que você vai ter que levantar ou padronizar algumas informações da sua empresa. Falando de fluxo de caixa, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é o saldo inicial? Qual que é o saldo que eu tenho na conta da empresa hoje, disponível hoje? Depois você vai colocar uma entrada média por mês, então, ou seja, quanto que geralmente você recebe mensalmente. É uma média, não precisa ser totalmente exato. A gente sabe que tem variações em alguns meses, mas isso aqui é uma projeção, né? Então você tem que colocar uma média. Coloca uma média de quanto que entra. E aqui também eu coloquei uma forma de você falar se essa média de entrada ela pode sofrer um acréscimo ou decréscimo, tá? Então tá aqui, percentual de aumento da entrada média por mês. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que a entrada média é de 5 mil e coloquei que isso aqui vai crescer 2% e vai crescer a partir do mês de início do 12º mês, certo? Então, por exemplo, se você está buscando um empréstimo, você vai colocar esse empréstimo para melhorar alguma estrutura da sua empresa, fazer aquisição de algum produto, ofertar alguma coisa diferente para o seu cliente, que vai te gerar uma receita melhor, aqui que você consegue projetar isso, tá? Se você falar assim, eu não tenho previsão nenhuma de aumentar, essa entrada média vai ficar ela mesma, basta vir aqui e colocar 0, não tem impacto nenhum, tá bom? E fazer o mesmo com as saídas, então, ou seja, quanto dinheiro sai da empresa, é o que você geralmente paga para os seus fornecedores, paga de salário, conta de água, de luz, aluguel. Então tem que juntar tudo isso, fazer uma média e colocar um valor aqui. E a lógica é a mesma, você tem a opção de falar quanto, né, essa média das saídas pode aumentar e a partir de qual período, ok? Então, esse aí é o quarto passo. E aí a gente tem que checar as informações no fluxo de caixa. Então, vamos lá, fluxo de caixa. Aqui eu separei de uma forma que ficasse mais didático para vocês, tá? Talvez fuja aí de um padrão exato de um fluxo de caixa, mas o objetivo aqui não é isso. O objetivo é te facilitar a comparação do impacto das condições do empréstimo no sistema saque e no sistema Price, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Da mesma forma, a gente tem os períodos. Eu coloquei aqui as constantes, que são as entradas médias, né, projetado que você fez lá. Então, vamos ver aqui. Não falei lá que a partir do 12º mês aumenta? Então, olha lá, no 13º mês aumentou 2%, aumentou R$100 aqui, tá bom? Então aqui tem todas as entradas até o último período do empréstimo, né? Ficando no mesmo prazo aí. Aqui eu coloquei uma coluna para você dar uma entrada pontual. O que é isso? Pode ser que em algum momento você tenha a previsão de receber um determinado recurso e você quer avaliar o impacto disso para viabilizar a contratação de um crédito.
Então imagine que aqui no 10º mês eu ia receber 10 mil reais. Eu venho aqui e coloco 10 mil reais. Ele já vai considerar, né? Já vai considerar aqui o impacto desses 10 mil reais no seu fluxo de caixa, tá? Se não tiver nada disso, basta deixar vazio, tá bom? No caso das saídas é a mesma coisa e também tem a coluna aqui para você colocar uma saída pontual. Então, basta você fazer aquele cadastro lá das informações do fluxo de caixa que ele já vai vir para cá, tá certo? E aí, nós vamos colocar aqui, eu deixei separado a parte para analisar o impacto no sistema saque e no sistema price. O saldo inicial está aqui. O que é esse saldo inicial? Tem aqui uma informação, olha lá. É a soma do saldo disponível em caixa ou no banco, né, que é aquele saldo inicial que você colocou lá no cadastro do fluxo de caixa, mais o valor do empréstimo que você está contraindo, beleza? Isso funciona tanto para o sistema saque quanto para o sistema price. E aí tem o valor das parcelas, certo? E o saldo final é o quê? É o movimento, o resultado final das constantes, então, ou seja, o saldo do movimento constante, mais o saldo inicial, mais subtraído aí das parcelas, né? E aqui você tem o saldo final. Você consegue ver o impacto que tem à medida que você vai pagando, né? Você simula lá, por exemplo, eu vou fazer sem carência. Se eu fizer sem carência, qual que é o impacto no fluxo de caixa? Você consegue vir aqui. Eu quero ver qual que é o impacto da carência para os juros. Aí você consegue avaliar aqui, tá? A mesma coisa funciona no saque, no price, né? Em termos de formação do saldo final. E aqui na última coluna, o que eu coloquei? Diferença do saldo final. Então, ou seja, o saldo final do sistema saque e o saldo final do sistema price. O que significa? Que nesse caso aqui, ó, no 9º mês, o sistema saque ele é R$ 99,00 menor do que o saldo no sistema price. Então, isso aqui eu achei fantástico, porque você consegue avaliar o impacto do empréstimo nas suas finanças, sabendo se você consegue ou não contrair o empréstimo e consegue escolher o sistema de amortização e consegue checar também qual que é a melhor alternativa em termos de impacto no seu fluxo de caixa. Então você consegue saber, às vezes você vai equilibrar tipo o quê? Fala assim, eu vou pagar uma parcela um pouco maior no sistema price, mas ele vai me dar um saldo de caixa maior. Então isso é melhor para mim nesse momento. Ou então você vai falar, eu não tenho condições de pagar uma parcela maior e eu vou escolher o sistema saque, por exemplo. Mas isso vai me deixar um saldo de caixa menor, certo? Então, aqui, se tiver negativo, significa o quê? Que o saldo do sistema price é melhor do que o saldo do sistema saque. Se tiver positivo, significa que o saldo do sistema saque é melhor do que o saldo do sistema price, certo? Se ficou um pouco confuso, volta o vídeo, escuta de novo e vai simulando, utiliza a ferramenta, porque isso aí que vai te ajudar, tá bom? E aí, o 6º passo, finalmente, é fazer a análise comparativa, aonde a gente tem um quadro resumo que mostra as informações de variáveis do empréstimo e as variáveis do fluxo de caixa. No sistema saque, as condições, né? Então, ou seja, o valor do empréstimo, taxa de juros, prazo, carência dos juros, isso tudo é igual, é padrão e não tem diferença. Mas o valor total das parcelas tem diferença, o valor total da amortização, nesse caso aqui, não tem, o valor total dos juros tem diferença e aí você vai identificar aqui a questão das parcelas. Eu coloquei então a parcela máxima, a parcela média e a parcela mínima. Parcela máxima em cada um deles varia, a parcela média aí é uma média de todas as parcelas do período e a mínima que está zero, por quê? Porque a gente tem a carência
dos juros. Lembra lá? Vou voltar aqui no cadastro, está aqui carência de juros 2 meses. Então a primeira parcela é zero, porque eu não vou pagar nem juros, nem amortizar nada. Se eu vier aqui e colocar zero e voltar lá na análise comparativa, já tem aqui R$210, que é os juros, certo? Então, aqui você também consegue fazer a comparação da mesma forma do sistema saque para o price. Na parte do fluxo de caixa, também tem aí as análises comparativas. Então, saldo de caixa mais empréstimo é o mesmo. O total das entradas é o mesmo. O total das saídas, aqui tem diferença, por quê? Porque você tem a diferença dos valores das parcelas e você vê o impacto aí no saldo final, tá? Aí em algum momento você vai ver qual que é o saldo máximo mensal e qual que é o saldo mínimo, certo? E também tem o gráfico aqui para que você compare um com o outro. Você veja o movimento aqui das linhas, por exemplo. É só comparar aqui as escalas, né? Ver que os juros, por exemplo, os juros aqui no sistema price, ele está na altura ali dos 5 mil e aqui no sistema saque está um pouquinho maior. E você vê que o movimento da amortização é constante no saque e no price ele vai aumentando ao longo do tempo, certo? Então, basicamente, a planilha é isso. Essa ferramenta vai te dar condições de fazer essa análise crítica. Você olhar e checar se primeiro você vai analisar se as condições que o banco está te oferecendo cabem no seu bolso, são boas para você. Colocando aqui, você tem condições de fazer uma contraproposta. Então, por exemplo, o banco te ofereceu uma taxa de 0,7% ao mês. Você colocou aqui e viu que não é viável, que vai te apertar muito. Mas você pega e faz uma simulação com 0,6. E aí já fica mais, analisa, vai lá, faz toda a análise de novo. E aí você vê que já faz mais sentido. E aí você tem condições de fazer uma contraproposta para o banco. Tá? Tendo a opção, você consegue escolher entre o sistema de amortização saque e o price. Você consegue colocar aqui e ver qual dos dois é melhor para você. Lembrando que os impactos são a parcela no sistema price, ela geralmente é um pouco maior, e a parcela no sistema saque ela vai variando de acordo com o tempo, mas a amortização é constante, tá bom? E além disso, você consegue também fazer uma comparação, uma avaliação do impacto de cada um dos sistemas e das condições do empréstimo no seu fluxo de caixa, ok? Então, acho que isso aqui te ajuda muito, é bem simples, vocês verem que o cadastro aqui, né, são poucas informações que você precisa colocar e eu espero que te ajude bastante aí, tá bom? Então, vamos voltar lá para nossa câmera. Então, mostrei para vocês aqui a planilha, né, a ferramenta que vocês utilizarem, fazer essa análise comparativa e vou dar, como eu disse para vocês, vou dar dicas agora no final do vídeo sobre como fazer um melhor uso de tudo isso que eu falei, das informações, das opções de crédito e dessa ferramenta também. Além disso, eu vou disponibilizar também um resumo. Então, de tudo isso que eu falei, das opções de crédito, você vai ter acesso a um resumo lá no final do vídeo, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre a ferramenta, sobre o que é saque, se não ficou claro, sistema saque, sistema price, condições, fluxo de caixa, como fazer, como chegar na média da entrada, como chegar na média da saída, coloca nos comentários que eu também vou responder, vou te ajudar a fazer esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá, como que você vai fazer para acessar essas informações? Quais são, na verdade, primeiramente, quais são as informações que você vai ter acesso? O que você vai ter acesso? Primeiro, a ferramenta, essa planilha, ela é toda aberta, ela não tem uma senha, ela não tem uma trava. O objetivo é entregar algo para vocês que realmente seja útil, gere valor para vocês. Você vai ter acesso também ao resumo. Então vai ter um PDF com um resumo comparando, né, com os principais critérios aí das 3 opções de crédito, do Pronamp, do FAMP e do Crédito Pequenas Empresas do BNDES, certo? E também vai ter um outro PDF com os links diretos para você consultar informações para cada um desses. Então você vai ter acesso também a os links úteis
que foi o que eu utilizei para poder fazer toda a pesquisa e levantar todas essas informações. Se você quiser mais detalhes, já está lá bem fácil para você, basta clicar no link, já vai direto para as páginas aí, né, de informações de cada uma dessas opções de crédito, tá bom? E vamos lá com relação às dicas. Então tá aqui o resumo comparativo sobre as opções de crédito. Você vai ter aqui as variáveis de crédito, ou seja, para quem pode e para o que pode, para o Pronamp, para o FAMP e para o crédito BNDES. E aí tem as informações aqui para cada um deles. Você vai ter informações sobre as condições de crédito, quais são os prazos, carência, taxa. Esse aqui é um ponto muito importante vocês analisarem. Valores e a questão das garantias aí para cada um dos três também, tá bom? Aqui no caso do FAMP existe um critério mais elaborado dos valores, então tá aqui uma telinha para resumir isso também. Algumas particularidades para cada uma das opções de crédito. E aí as dicas que eu vou passar também estão aqui, tá bom? Para que vocês tenham acesso. Então basicamente o resumo é isso. Então vamos lá, pessoal, quais são as dicas importantes que eu quero deixar para vocês aqui para que vocês avaliem na hora de solicitar o crédito, tá? Então é fundamental analisar se você terá condições de arcar com o crédito. Então faça uso da planilha, não deixe de usar. Tá muito simples, tá muito fácil. São poucas informações que você precisa colocar lá. Pega as informações com o seu banco, coloca na planilha. Se tiver alguma dúvida, recorre aos comentários, que aí a gente ajuda vocês, tá bom? É fundamental vocês fazerem simulações, tá? Você tem que fazer, por isso que eu criei essa ferramenta. Então você tem que fazer simulações para perda de receita. Então se a sua receita, lá onde tem aquela receita média, se você diminuir 10%, 20% da sua receita, qual que é o impacto? Você consegue arcar ou não com o empréstimo? Da mesma forma, se aumentarem as saídas, como que faz? Como que fica? Qual que é o impacto disso? Faça também, é importantíssimo fazer renegociações. Por exemplo, se você não conseguiu chegar a uma fórmula que o empréstimo é viável, faça simulações tentando renegociar dívidas ou pagamentos a fornecedores, certo? Faça esse tipo de simulação, porque isso pode te ajudar a salvar seu negócio. Vai te ajudar a salvar o seu e vai ajudar o seu fornecedor também, porque ele não perde você como cliente, tá? Então exercite, faça simulações, todas as simulações que vierem na sua cabeça, você consegue fazer na planilha e de uma forma muito simples. Então faça, não desista da opção do empréstimo sem fazer essas simulações. A segunda dica que eu dou é: procure um banco do seu relacionamento. Você já tem um histórico, já tem informações, o gerente já te conhece, então teoricamente é mais fácil. Mas o momento ele é diferente. Então a gente tem que olhar para isso de uma forma diferente também. Eu sugiro você a procurar o banco que você tem relacionamento e um banco que você não tem. Faça isso, busque pelo menos uma alternativa dessas duas. Um banco que você trabalha e um banco que você não trabalha. Às vezes a gente sabe que o banco não vai ter a postura de bonzinho, né? Mas ele pode perceber esse cenário, tratar isso de uma forma diferente e ver como uma oportunidade também de captar novos clientes e oferecer algumas condições aí que podem ser mais vantajosas para o seu negócio. O que não quer dizer que vai ser para todo mundo, mas no seu caso específico pode ser, então vale a pena você recorrer, né, buscar em um banco que você não tem relacionamento, tá bom? Terceira dica, vai com calma, não expõe os problemas da sua empresa de forma a demonstrar uma necessidade absurda ou até desespero para o banco. É importantíssimo você responder o que te for perguntado, não oferece, não entrega mais informação do que está sendo pedido, certo? Não é isso que vai fazer com que o seu crédito seja aprovado ou não. Se porventura você tiver uma recusa, é importante você saber o motivo. O seu gerente tem que deixar isso claro para que você possa trabalhar e buscar alternativa.
Quarta dica, alinhe com o seu contador, converse com ele, já prepare ali as informações, por exemplo, do seu faturamento bruto mensal de 2019. Pergunte para ele se ele tem algum cliente que já conseguiu crédito de alguma forma, o que essa empresa, o que esse cliente dele fez, e troque ideias com ele, peça dicas e veja qual que é a opinião dele, qual que é o melhor caminho. Quanto mais informações você tiver, mais chances você terá de ter sucesso aí conseguindo um crédito, tá? E quinta dica, fique atento às informações de opções de crédito. Como eu disse no início do vídeo, pode ser que em algum momento seja veiculado que o recurso já foi todo disponibilizado, mas não quer dizer que não possa ter mais acréscimo. Aconteceu isso com o Pronamp, né? Então foi liberado uma primeira quantidade de recursos, de dinheiro, a necessidade continua, liberou mais uma outra quantidade, e então pode ser que isso aconteça de novo. Fique atento a isso e deixe preparado uma espécie de um kit de informações para que quando você tiver informação de que liberou, você consiga dar entrada rápido no crédito. Na solicitação junto com o seu gerente. Já deixa combinado e isso pode ajudar você aí, né, a ter acesso ao crédito enquanto tem recurso disponível. Sexta dica, o BNDES, no crédito do BNDES, ele não oferece vinculado ao crédito uma opção de fundo garantidor, mas o BNDES tem o Fundo Garantidor de Investimentos, que é o FGI. Ele não é específico, ele pode ser utilizado para várias outras linhas. Então, você pode também avaliar, né, e utilizar isso no crédito do BNDES. Tem que cuidar aí só para ver se a instituição financeira está credenciada, né, para trabalhar com o BNDES FGI, e se tiver, você pode utilizar ele como garantia também. Lá no PDF que vai ter os links úteis, eu vou deixar um link lá para que você tenha mais informações sobre o que é o FGI e quais são as instituições que são credenciadas, ok? E sétima dica, a dica mais importante. Se até agora você acha que ainda não é para você, que você pode ter dificuldade, que essa questão de crédito não é para pequeno empresário, eu não tenho aquele tanto de documento, certidão negativa disso, daquilo, o que o governo fez? O governo, no caso do BNDES específico, o governo flexibilizou, é como se fosse uma isenção, não vale mais essa regra, até dia 30 de nove de 2020 não serão exigidos. Aí eu vou ler aqui para vocês. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, CND, ou certidão positiva com efeitos de negativo de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Então, CND não está sendo solicitado nesse momento. Certidão de regularidade do FGTS também não está sendo solicitado. Relação Anual de Informações Sociais, ARRAIS, também não. E também não é requerida a licença ambiental para fins de empréstimo. Agora, se você quiser aprovar um recurso para investimento em um projeto que requer alguma questão, uma análise ambiental, provavelmente pode ser pedido, tá? Mas não para um empréstimo aí para fins de capital de giro, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Esse vídeo ficou extenso, é um conteúdo mais denso mesmo. O objetivo é dar muita informação para que vocês possam agora partir para a ação, correr atrás da alternativa para ajudar aí no seu negócio, a manter o seu negócio, tá? Agradeço o tempo de vocês terem ficado comigo aqui até agora, tá bom? Mais uma vez eu falo, se esse vídeo contribuiu, gerou valor para você, se inscreve no canal, clica no botão de gostei, ativa as notificações do sininho para você receber aí os próximos vídeos. A tendência é que os vídeos tenham mais valor do que esse, porque a gente vai melhorando, né? Cada vídeo que passa, cada pesquisa que passa, cada interação que a gente tem com vocês, a gente melhora o foco, entende melhor qual a necessidade de vocês, e a tendência é que os próximos vídeos sejam melhores, tá? Em termos de conteúdo também, claro, né?
Então, se está vendo no YouTube, faz isso, se inscreve no canal. Se está vendo em outra plataforma, siga lá o nosso perfil, acompanhe. Não deixe de entrar no site e baixar o e-book Como Aplicar a Gestão em uma Pequena Empresa. Vai te dar uma visão muito boa em termos de análise, de entendimento de qual a mentalidade um pequeno empresário precisa ter para conseguir aplicar uma gestão de alto padrão na sua empresa e conseguir alcançar melhores resultados assim. A gente sabe que essa coisa de crise é sazonal, quem sabe numa outra situação difícil você esteja melhor preparado em função desse conhecimento que você pode adquirir com esse e-book, tá bom? Então agradeço todo mundo, muito obrigado. Se tiver dúvida, deixe no comentário e sucesso para todo mundo aí. Abraço a todos. Falou empresário, falou empresária.